Amém. Nós vamos dar início, então, Start. a esse momento de mesa redonda. E a primeira pergunta que eu gostaria de perguntar para o pastor Bick é o seguinte: é possível que uma pessoa esteja se arrependendo verdadeiramente sob a ação do Espírito quando ela tem caído rotineiramente em um mesmo pecado, como fofoca, mentira, lascívia, etc.? E eu peço também a colaboração dos outros. Yeah. This is a common and an important question. Essa é uma pergunta comum e muito importante. Because on the one side, we don't want to encourage people to say, well, you can keep on living in sin. Porque, por um lado, nós não queremos encorajar ninguém dizendo, tudo bem, você pode continuar pecando aí à vontade. Sin is always terrible. O pecado é sempre terrível. Sin is spiritual insanity. É a insanidade espiritual. Sin is anti-God. É anti-Deus. A Christian really has no business sinning. O cristão não tem nada que ficar pecando. Romans 6:11 says, Romanos 6:11 diz, reckon yourself dead unto sin and alive unto God through Jesus Christ our Lord. reconheçam-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. On the other hand, Por outro Romans lado, 7 Romanos 7 is reality. também é realidade. We struggle against sin also as believers. Nós, como crentes, também lutamos contra o pecado. And every believer tends to have one or more sins that we fall into more easily than others. E todo cristão tende a ter um ou outro pecado que tem a tendência de cair com mais frequência. Our forefathers called those darling sins. Os nossos pais chamavam isso de pecados queridos ao coração. Alguns chamam de pecados de estimação. Or a besetting sin, Um pecado persistente. or a bosom sin. Um pecado do coração. Now, those sins are particularly difficult to conquer. Esses pecados são particularmente difíceis de nós os vencermos. And when a believer falls into those sins again and again, E quando o crente cai nesses mesmos pecados nova e novamente, and then goes and repents and cries out to God for help, e se arrepende, clama a Deus por ajuda, that repentance can be very genuine. esse arrependimento pode ser bem genuíno. And the conscience can stay sensitized. E a consciência pode permanecer bem sensibilizada a esse fato. But where the repentance is genuine, Onde há arrependimento genuíno, there is still grief over that sin. ainda haverá um chorar, um lamentar quanto a esse pecado. And though I am discouraged that I keep falling into sin, E embora eu esteja desanimado que eu continue caindo no mesmo pecado, I keep flying to Jesus Christ. eu continuo voltando, correndo para Jesus. And He forgives 70 times 7, E Ele perdoa 70 vezes 7. again and again and again. 9 e novamente. Keep going to Jesus. Eu tenho que voltar para Jesus. But do ask Him for grace to conquer your sin. Mas peça a Ele graça para vencer esse pecado. And don't minimize that E sin. não minimize esse pecado. And don't just take it for granted He's going to forgive you. E não simplesmente tire assim de lado, dizendo, no fim Ele perdoa. So that you easily do the sin again. De forma que você cai em pecado com simplicidade de novo. In America today, there's so much cheap grace. Hoje, na América do Norte, nós encontramos o que chamamos de graça barata. People say, oh, well, Christ will forgive me. As pessoas dizem, Jesus vai me So perdoar. I'll just go out and sin again. Então eu vou continuar na minha vidinha de pecado. No, says Paul. Paulo diz nada disso. We do not sin lightly. Nós não pecamos de forma light, assim, sem sentir dor no coração. That's the spirit of antinomianism. Esse é o espírito do antinomianismo.
which thinks, well, I'm saved by grace, now I can live the way I want. que diz, pô, eu fui salvo pela graça, então eu posso viver de qualquer forma agora. No, you're saved by grace, therefore live the way God wants you to live. Não, você foi salvo pela graça, viva pela forma que Deus quer que você viva. But whenever you do sin, go to Him for forgiveness right away. Sempre que você pecar, corra para Ele imediatamente. Irmãos, de fato, o perdão de Deus não pode nunca ser um incentivador a um crente pecar. Deus tem o caráter perdoador mesmo, como diz o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele é quem sara todas as tuas feridas e perdoa todas as tuas iniquidades. Então, o perdão de Deus não pode ser um motivador para que o crente viva no pecado. E quando a gente pensa nisso, a gente imagina geralmente algumas modalidades de pecado, e alguns de nós se consideram livres delas. Nós pensamos em pecados que envolvem pornografia, envolvem algum tipo de vício, pecados escravizadores, né? Mas você percebe que às vezes a gente comete também pecados com frequência, a gente não se dá conta. Maridos, às vezes, sempre dão uma resposta atravessada para a esposa, e eles são escravos disso. A esposa não quer que ele faça mais aquilo, mas ele está sempre repetindo aquele ato. Às vezes 20 anos, 30 anos de casamento, e a esposa está tendo sempre que ouvir aquilo dele, não é? E aquilo está presente na vida dele. Então, e às vezes a esposa também, filhos. Então, no cotidiano das nossas vidas, nós temos que entender que o perdão de Deus não deve ser um motivador para que nós vivamos pecado, né? O crescimento espiritual significa, de fato, que o pecado tem que ser cada vez menor na nossa vida, uma obra que o Espírito Santo está fazendo e que só será concluída quando nós estivermos vendo o Senhor Jesus como Ele é, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, que seremos como Ele é. É como nosso irmão Reverendo Bick disse, é difícil. Eu não sei, eu penso que é difícil a gente lidar com isso e ter que dizer a uma pessoa, você não nasceu de novo. Porque em João, 1 João, capítulo 3, versículo 9, essa é a resposta. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, eu penso assim, que muitas vezes Deus começou uma obra, mas ainda não concluiu. E que então o crente precisa saber que se ele tem prática de pecado, o que ele precisa buscar é um novo nascimento. E se nós cremos na doutrina da eleição, então a gente pode ficar mais à vontade ao dizer isso, porque se é um eleito, ele vai nascer de novo. E talvez se ele souber que não é nascido porque tem, de novo, porque tem essas práticas de pecado, então ele é levado a se humilhar, a clamar, a rogar, a agonizar em arrependimento, clamando que Deus tenha misericórdia e complete a sua obra na sua vida. Então, pode talvez isso machucar, levar a pessoa a ficar muito triste, mas eu não creio que ela vai sentir-se tão desencorajada a abandonar a vida cristã. Porque se existe eleição, ela não vai fazer isso.
Pastor Josafá, você falou de métodos, muitas pessoas se apegam ao pragmatismo e não ao poder do Espírito. Fala pra gente um pouco quais métodos hoje as pessoas usam em lugar do Espírito Santo, em especial entregar folhetos evangelísticos, eles têm alguma eficácia? O Espírito Santo pode utilizar esse método? Não, eu não estou falando de maneira nenhuma de formas assim de evangelizar, folhetos, trabalho de evangelização pessoal, discipulado, evangelismo de massa, ou qualquer. Não são estes métodos. Estes são formas legítimas que nós encontramos na palavra de Deus, essas formas de pregar o Evangelho. O que eu estou falando são métodos que substituem o Espírito Santo. São métodos que vão fazer com que a pessoa, através desses métodos, venham a se interessar pelo Evangelho. E isso acontece muito hoje. As pessoas pensam, por exemplo, em fazer coisas que possam encher os olhos e fazer com que as pessoas se interessem. Por exemplo, nós hoje descaracterizamos o culto completamente com apresentações, vamos dizer, artísticas, evangélicas, né? Com todo tipo de instrumentos e shows em que as pessoas possam vir, gostar e resolver ficar. Mas isso é estranho completamente à palavra de Deus. Porque o culto deveria ser o lugar mais estranho e contrário a tudo que aquela pessoa que entrou já viu na vida. O incrédulo deveria sentir-se como um peixe fora d'água. Ele devia chegar na igreja e dizer: nunca vi isso na minha vida. Mas o que acontece é o contrário. Ele chega e vê o show e diz: igual o de ontem à noite, sábado, que eu fui lá, naquela festa que eu fui, naquele show. Então, veja, que o que nós vemos é que os homens estão tornando o culto uma tentativa agradável para fazer com que as pessoas se interessem e fiquem e queiram Cristo. Isso é trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz com que a pessoa se interesse e queira Cristo. O texto da palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo: eu serei levantado sobre a terra, e todos atrairei a mim. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, isto era a cruz, exposto, crucificado, todos atrairei a mim. Se todos são os eleitos. Então, o que nós devemos fazer para atrair os pecadores é o que o Espírito Santo quer que faça. Levantar Cristo crucificado e apresentá-lo assim. Dessa forma que os pecadores serão atraídos. E não pelos nossos esforços e invenções e sugestões de Satanás. De fato, por um lado, há uma tentativa cada vez mais clara no evangelicalismo, né? Nós convivemos com isso, de tentar fazer com que as coisas sejam extremamente palatáveis e aceitáveis. E o pragmatismo tem nadado de braçada nisso aí. E, de fato, as pessoas têm vindo a Cristo, não pelo que Cristo é, ou pelo que Cristo faz na cruz do Calvário, mas pelo que Ele pode fazer na nossa vida aqui e agora. E esse falso evangelho tem sido muito bem... tem sido pregado de uma forma extremamente aberta, levando multidões atrás de si. E o apóstolo Paulo, num caminho inverso, ele diz que a mídia estabelecida por Deus
para salvar pecadores é a apresentação da pregação do Evangelho na apresentação de Cristo crucificado. Naquilo que foi exposto aqui no primeiro dia pelo pastor Robério, demonstrando que uma das partes centrais da nossa pregação é a cruz de Cristo, né? Então isso é extremamente importante de ser lembrado. Entretanto, muitas vezes, creio eu, que por medo de irmos por um lado do pêndulo dessa balança, nós, eu vou até utilizar a palavra do pastor Josafá, de fato tem muita gente tentando ajudar o Espírito Santo, mas eu não quero que ninguém me entenda como heresia o que eu vou dizer aqui, mas às vezes tem gente que tenta atrapalhar o Espírito Santo, no sentido de tornar as coisas extremamente secas, extremamente vazias, extremamente duras, quando, na verdade, o Evangelho ele é extremamente equilibrado na apresentação do que foi a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é onde a justiça e a paz se beijam. Então, de fato, ali a justiça de Cristo vem como uma bigorna contra nós. A justiça de Cristo mostra, expõe claramente o nosso pecado. Como o irmão Kevin falou aqui, o Espírito Santo ilumina a profundeza do nosso coração e do nosso pecado de tal forma que aponta para que a gente chore diante dele. Mas, por outro lado, ela traz a doçura da cruz, traz a forma extraordinária como aquele sangue que foi derramado no Calvário pode transformar nossas vidas, pode mudar a nossa forma de enxergar esse mundo e trazer de volta a esperança, tantas vezes perdidas, quando apenas uma faceta do Evangelho é demonstrado. Então, é aquela expressão, acho que Paulo que diz, em Gálatas ou em Colossenses, não me lembro agora, que ele diz que nós devemos, a nossa palavra deve ser temperada com sal. Nós devemos pregar a verdade em amor. Então, esse equilíbrio do Evangelho precisa vir para, de fato, a pregação da palavra de Deus nos nossos dias. Maybe one thing. It's a lot of good comments have been made already. Bons comentários que já foram feitos. I just add one thought that Quero só acrescentar uma coisa. I think sometimes we fall short on is the importance of evangelizing people one-on-one. Às vezes nós perdemos de vista a importância de se evangelizar na base do um a um. And befriending people E nos tornando amigos dessas pessoas para fazê-los, with the intentional purpose of getting closer to them to ask them serious questions about their life. nós fazemos essas amizades com a intenção explícita de podermos fazer as perguntas difíceis com relação à salvação. While we're hoping and praying that they will see in our lives a deeper sense of peace, a deeper purpose of life than they have ever known. Enquanto essas mesmas pessoas têm a oportunidade de observar na nossa vida um profundo senso de paz, como elas nunca viram antes. Sometimes it may be best to just meet with a person three or four times and talk to them about real things before you even invite them to church. Às vezes, talvez seja até melhor a gente encontrar com a pessoa 3, 4 vezes, conversando sobre essas coisas, antes da gente até convidá-las para ir à igreja. There is in America a few churches that are practicing in a very good way what they call neighborhood evangelism. Nos Estados Unidos existem igrejas que estão praticando de forma muito sadia aquilo que é chamado de evangelismo da vizinhança. They invite all their neighbors to their home Convidam os vizinhos para sua casa, for a dinner, para um jantar, and then they also invite their pastor. e também convidam o seu pastor. And they say in the invitation, we're going to talk about real things in life. Please come. E no convite que eles entregam, eles dizem, olha, nós vamos falar sobre as coisas que realmente importam na vida. Nós estamos contando com a sua presença. And they get to know the person, they get to find out about their work and their family.
Então eles acabam conhecendo os vizinhos que não conhecem, como é que é a família, o que que a pessoa faz de trabalho. And then they ask him, what church do you go to? And, what's your religious life like? E aí perguntam aí que igreja você frequenta, como é que é a sua vida religiosa. And the Holy Spirit, of course, has to do the work or it won't get done. É claro que o Espírito Santo tem que fazer a obra, senão a coisa não vai acontecer. But sometimes the Holy Spirit blesses that one-on-one evangelism as well. Mas às vezes o Espírito Santo abençoa esse evangelismo do um a um. And then when the pastor senses that somebody has a little bit of interest, E aí quando o pastor que está presente percebe que alguém tem um interesse pequeno que seja, he then asks that person, can I come into your house and get to know you better? e aí ele pergunta, eu posso visitar a sua casa, te conhecer melhor, conversar mais? And then he begins to deal more with his own soul. E aí ele começa a lidar mais particularmente com aquela vida específica. The Puritan Richard Baxter said this, O puritano Richard Baxter disse o seguinte, speaking of unsaved people. falando de não salvos. He said, sometimes with certain people, you make more progress with a half-hour private conversation Às vezes, com certas pessoas, você consegue maior progresso com uma conversa de meia hora than with several sermons. do que através da pregação de vários sermões. But then the goal is, once you begin to get close to that person, Mas o objetivo é, uma vez que você se aproxima dessa pessoa, and that person begins reading the Bible, e essa pessoa começa a ler a Bíblia, you then explain what happens in church. aí você explica o que acontece na And igreja. you invite him to come with you. E você convida essa pessoa para vir com você. And you pick him up yourself. E você o apanha, dá carona para ele. And when you come home from church, you talk with him. E ao voltar da igreja, você continua And conversando com ele. you explain why you did what you did Você explica por que você fez o que fez. and what the message of the Bible is all about. E o que é a mensagem da Bíblia. The Holy Spirit has to bless this as well. O Espírito Santo vai abençoar isso também. But sometimes today, that kind of approach can be helpful Mas hoje em dia esse tipo de abordagem pode ser bem interessante to prepare people what to expect in the house of God. para preparar as pessoas para saberem o que esperar quando eles forem à casa de Deus. Precisely because it is such an entirely different world for them in the house of God. Porque é um mundo totalmente diferente, como foi dito, para eles estar na casa de Deus. But I certainly agree that it's mainly in the house of God where sinners get saved. Mas eu concordo também que, via de regra, é mais dentro da casa de Deus que as pessoas são salvas. And whatever happens, the Holy Spirit has to do the work. E seja lá o que acontecer, tem que ser o Espírito a fazer a obra. Por fim, amanhã nós louvaremos a Deus junto com as nossas igrejas e ouviremos a palavra. Eu gostaria de perguntar para você, pastor Clodoaldo, você falou bastante sobre a ação do Espírito na pregação, e isso envolve bastante o pregador, a vida do pregador. Mas e o ouvinte da palavra de Deus? Quando o Espírito Santo age e está agindo na vida do ouvinte da palavra de Deus, quais são algumas marcas que nós podemos identificar? Ok. O interesse, obviamente, é uma delas, né? Então, eu entendo que há uma mutualidade, né? A paixão que o pregador tem pela palavra, ela certamente vai despertar a paixão do ouvinte por ouvir a palavra também, por querer gastar tempo ouvindo a palavra também. Então, o desejar a palavra de Deus é um mandamento de Deus para o ouvinte. O apóstolo Pedro disse, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que vos seja dada a salvação, pelo qual é dada a salvação. Então, o interesse do crente pela palavra de Deus é uma das marcas de que ele é crente, de que ele quer ouvir, que ele quer aprender a palavra de Deus. Obviamente, esse interesse não é só por pregação, esse interesse vai envolver a vida diária do crente. Então, eu digo ao meu rebanho, aos meus irmãos, que eles não vivam uma vida dependente da pregação que é dada do púlpito deles, porque isso não é saudável. Que eles tenham o tempo deles com a palavra de Deus, que eles tenham o tempo deles de abrir a Bíblia, não por medo de alguém perguntar para eles se eles leram a Bíblia naquele dia, né? E aí fala, deixa eu ler, porque se alguém perguntar, e aí eu não vou poder mentir, né? Dizer que eu li quando eu não li. Então deixa eu ler, porque se alguém perguntar, eu posso dizer, não, eu li. Isso é obrigação religiosa, irmão, isso é uma religiosidade vazia. É ler a palavra por amor ao Deus da palavra. Ler com devoção, de fato.
Então isso desperta nele o gosto pela palavra, e ouvir a pregação para ele vai ser como uma sequência natural desta marca na vida dele. Então, ler a palavra, gastar tempo com a palavra, prepara de alguma forma o coração dele também para ouvir a pregação. Nisso tudo ele estará, entendo, cumprindo o mandamento que é dado a ele de desejar a palavra de Deus, né? De amar a palavra de Deus. O amor à palavra de Deus não se dá, irmãos, pela busca de ouvirmos boas pregações. O amor à palavra de Deus se dá por uma relação completa com a palavra de Deus, que inclui, obviamente, a pregação. Eu queria dar uma palavra sobre isso. A pergunta realmente foi muito boa, porque a gente sempre pensa, de fato, no pregador, naquele que vai pregar, na preparação do sermão que vai ser trazido no domingo ali da palavra de Deus. Entretanto, há uma preparação também para o mesmo sermão feita pelos membros da igreja, pelos ouvintes. O quarto mandamento ele trata, por exemplo, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, normalmente a gente pensa que o quarto mandamento ele só tem a ver com o dia do Senhor. Mas o quarto mandamento ele tem a ver com todos os dias da semana, todos os dias da nossa vida. E não apenas na questão do trabalho em si, mas em como nós nos preparamos para aquele dia, para ouvir a pregação. Então, creio eu, algumas dicas que podem ser trazidas para os ouvintes de pregações, ou seja, precisamos ser bons ouvintes de sermões, de se preparar com oração pelo pregador, pela mensagem, pelo pastor, por aquele que está preparando, durante a mensagem, aliás, ainda um pouco antes da mensagem, se preparar com antecipação, no sentido de não deixar as coisas para a última hora, de no dia do Senhor as coisas estarem todas tranquilas, para que você possa usufruir daquele dia com maior satisfação, com maior tranquilidade. E durante a pregação você ter a expectativa, né, de estar ali ouvindo a voz do Senhor. É Deus que está falando, é o Vox Dei, evidentemente com o julgamento necessário de saber se bereanamente a palavra de Deus está sendo pregada. E, evidentemente, se há um aspecto anterior e um aspecto durante a pregação, há um aspecto posterior, que é a obediência. Nós não somos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas precisamos ser operosos praticantes dela. Então, eu creio que nós precisamos nos preparar para ouvir o sermão na dependência do Senhor, e então colocar aquilo que ouvimos que é de Deus em prática na nossa vida. Só uma coisinha a acrescentar. Eu não sei qual foi o puritano que disse que você deve ler a Bíblia contra você. Então, ouça o sermão contra você. Say one thing. Ler a palavra contra você significa você ler a Bíblia lhe criticando pela palavra, lhe colocando na parede e fazendo com que os pecados e todas as coisas erradas confrontadas pela palavra venham à tona quando você lê a palavra. Da mesma forma, você ouve o sermão, ouça-o contra você. Não fique pensando, se fulano tivesse aqui. É você que Deus quis que estivesse lá. Yeah, this is all. There've been some very good answers here. I just have a couple thoughts to add. Gostei de tudo que foi dito. Quero só acrescentar alguma coisinha. I've actually written a little book called The Family at Church. Eu escrevi livrete chamado A Família na Igreja. And the framework of the book is around Samuel's thoughts: what you do before church, what you do during church, and what you do after church. E o que eu escrevi ali, a estrutura tem muito a ver com o que Samuel acabou de dizer, o que você faz antes de ir para a igreja, durante e depois. And I use the framework of Thomas Watson, who gives 10 directions. E eu uso as recomendações de Tom Watson, que dá 10 recomendações. But Watson and the Puritans put a lot of responsibility on the father, the head of the home. Mas Watson e os puritanos em geral, eles colocam muita responsabilidade sobre o pai em casa. To be earnestly praying for a blessing, especially on the Sabbath morning, even on Saturday night, for his family. Para que ele ore
pela bênção de Deus sobre a sua família, já no sábado à noite, no domingo de manhã, and training children to take notes of the sermons, ensinando os filhos a fazerem anotações dos sermões and then coming home and talking about the sermon, e voltando para casa e falando sobre a mensagem and repeating the sermon at each child's level. e repetindo o que foi pregado no nível de cada filho, de cada criança, inclusive. And then later on in the family worships of that week, the father should try to take the sermon of the Sunday before and try to infiltrate it into the family worship. E aí, no meio do culto doméstico, na semana seguinte, pegar o que foi pregado e inserir, voltar aquele assunto para que a coisa encaixe bem na cabeça das crianças. And that's where he can lovingly examine his own children and examine his own soul. E é ali que ele poderá fazer esses autoexames que o Josafá falou agora, não só dele, mas dos próprios filhos. And confess their sins as a family, how they've come short of doing what that sermon calls us to do. E como família chegarem ao ponto de confessarem o pecado individual ou de família, de estarem ou não fazendo aquilo que o sermão diz. But one of our problems as ministers Mas um dos nossos problemas como ministros do Evangelho, is we prepare very hard ahead of time, nós nos preparamos muito bem antecipadamente. and we're fully engaged when we preach. Nós estamos dando tudo de nós mesmos enquanto nós pregamos, But as the Puritan Joseph Alleine said, mas como disse o puritano Joseph Alleine, the minister must not only come from his knees to the sermon, o ministro não deve apenas vir dos seus joelhos para a pregação do Evangelho, but da palavra, the minister must go from the sermon back to his knees mas o ministro deve ir da pregação da palavra de volta para os seus joelhos and keep on praying e continuar orando, that Satan won't snatch away the word that has been preached like birds of the air. para que Satanás não roube as sementes que foram pregadas, como diz a parábola. Irmãos, isso que o pastor Joel falou agora é muito importante, porque eu entendo que quando você ama a palavra de fato e você demonstra o seu amor pelo relacionamento que você tem diariamente com a palavra, o pastor Samuel citou os bereanos, que eram mais nobres que os de Tessalônica, disse que eles ouviam os apóstolos e iam conferir nas escrituras, não uma vez. Todos os dias está escrito lá. Todos os dias eles iam conferir. Então, eles ouviam e gastavam tempo com aquilo que ouviam. Então, se você ama a palavra, Deus vai lhe dar boas mensagens, como um ato de amor por você. Eu entendo que existem maus pregadores porque existem pessoas que não amam a palavra. Se não houvesse pessoas que quisessem ouvir maus pregadores, eles não teriam para quem falar, eles entrariam em extinção. Por que eles não entram em extinção? Porque tem gente que quer ouvir pregação ruim, porque não ama a palavra. Mas se você ama a palavra, Deus vai lhe dar boas mensagens. Vai lhe dar boas mensagens. Então, quando você tem uma igreja que tem uma boa mensagem, não é porque aquele pregador é bom. Se tem boa mensagem, porque tem gente que ama a palavra. Tanto o pregador quanto o rebanho para quem ele fala. Essa é a promessa de Deus. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Segundo a minha vontade. Yeah, Calvin, just one more thought. Calvin said this. Mais pensamento. He said Calvino disse assim: the person in the pew a pessoa no auditório should be as involved in the act of preaching as the preacher himself. deveria estar tão envolvida no ato de pregação quanto o próprio pregador. So when the minister prays, the person in the pew is praying with him. Então, quando o pastor prega, a pessoa que está sentada está pregando com ele. Ora, a pessoa que está sentada está orando com ele. And when the minister's preaching, he's just taking it sentence by sentence and applying it to himself and praying. Então, quando o pregador está pregando, ele está pegando cada frase que ele prega, ele está aplicando para si mesmo. Então, ele está orando para que aquilo seja realidade na vida dele. Irmãos, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui. Nós, do Ministério Fiel, cremos que o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Nosso desejo é que cada dia mais nós possamos frutificar o fruto do Espírito
demonstrar as características do fruto do Espírito de cada vez mais crescente, para que possamos experimentar, se Deus assim quiser, em sua vontade soberana, um avivamento neste país.